Professor Hermano, e no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de História do nono ano referente à videoaula 1, que o nosso tema foi Primeira República do Brasil. Vamos lá ver então se vocês acertaram as atividades? Na atividade número 1, vocês tinham que falar sobre a Constituição de 1891, né? Sintetizar, resumir as principais transformações que aconteceram nela nos seguintes aspectos. Então, letra A, sistema e forma de governo. O que mudou no sistema e forma de governo com essa Constituição de 1891? Então, a gente viu que ela traz a novidade de que o Brasil virou um país republicano, né? Uma república federativa, naquela época chamada de Estados Unidos do Brasil. E que o governo deixou de ser uma monarquia com um rei, o imperador, e passou a ser o quê? Uma república presidencialista, ou seja, com um presidente. Na letra B, vocês tinham que comentar sobre as regras para o voto naquela época. Então, nós vimos que a Constituição trouxe a novidade de que as eleições seriam a cada 4 anos, que o voto seria aberto e secreto e que só os homens alfabetizados com mais de 21 anos iam poder votar. As mulheres, mendigos, analfabetos, soldados e religiosos estavam, de fora, excluídos da jogada. Já na atividade C, vocês tinham que responder sobre a religião. Então, o que aconteceu com a religião nessa época? O catolicismo deixou de ser a religião oficial do país, né? Houve, então, um artigo ali na Constituição que dava liberdade de culto religioso, essa garantia de liberdade de culto religioso, que até então não tinha, e houve uma separação do Estado, do governo, da igreja. E para finalizar a questão 1, a letra D tinha que falar sobre o ensino. Então, com a Constituição nova, a educação se tornou pública e laica, ou seja, ela não tinha mais influência religiosa nela. Ok? Vamos lá então na atividade 2. Na atividade 2, vocês tinham que resumir algumas ideias, alguns conceitos que foram trabalhados na nossa videoaula. Então, vocês tinham que explicar o que foi a República da Espada, na letra A, explicar o que era a República das Oligarquias, na letra B, e finalizar a letra C explicando o que foi o coronelismo. Então, na letra A, a República da Espada foi aquele período da República do Brasil de 1889 a 1894. Foi a época dos governos militares, Ou seja, esse nome espada é uma referência aos militares da época que utilizavam a espada como arma. Na letra B, vocês tinham que explicar o que foi a República das Oligarquias. O que foi isso, então? É aquele período de 1894 a 1930, onde a política nacional vai ser feita, exercida por alguns grupos pequenos de pessoas que pertenciam à mesma família, ou a um mesmo partido, a uma mesma classe social. E para finalizar, coronelismo foi aquela prática política onde alguns grupos de pessoas privilegiadas, no caso os coronéis, influenciavam a política da sua cidade, da sua região, se utilizando do quê? De fraudes, de várias coisas ilegais para se manter influente, se manter no poder. Como a imagem que eu coloquei na atividade, aqui essa chargezinha, traz essa ideia do coronel ali obrigando o eleitor a votar em quem ele quer. Já a atividade 3, muita gente teve dificuldade em analisar essa charge. Gente, vocês têm que aprender a fazer leitura de imagem. Vocês têm que aprender a observar os detalhes que as imagens apresentam, que uma charge apresenta. Normalmente a charge traz muitas dicas. Então vocês tinham que falar sobre que aspecto político, nacional, que foi comum na década de 1920, que essa imagem estava trazendo, que esse artista representou, que intenção que ele estava trazendo com essa imagem. Então, se vocês observarem, a imagem é muito clara. Ela traz uma montanha, um monte, onde no topo tem uma cadeira, um trono escrito Presidência do Brasil, e tem 2 caras ali encostado na cadeira, abraçado com ela, apoiada nela. Um está escrito São Paulo no chapéu, o outro está escrito Minas, Minas Gerais no chapéu. E embaixo a gente vê vários outros homens tentando subir nesse monte, chegar nessa cadeira. E na roupa deles, no chapéu deles, tem o nome de outros estados, Paraná, Bahia, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Alagoas. Então essa imagem deixa bem clara a ideia da política café com leite, ou seja, São Paulo e Minas Gerais no topo, dividindo o poder, dividindo a cadeira da presidência, enquanto os outros estados estão ali por baixo, tentando alcançar, tentando chegar no poder, ter essa influência política que Minas e São Paulo tinha. Na atividade 4, vocês tinham que falar sobre o Barão de Rio Branco, né? Qual que foi a importância dele no processo da anexação, né, de colocar o território do Acre ao Brasil. Então a gente viu que antigamente o estado do Acre, esse território, não fazia parte do Brasil, né? Ele foi anexado, conseguido bem depois. Então qual que é o papel do Rio Branco, do Barão do Rio Branco nisso? Então a capital do Acre se chama Rio Branco porque é uma homenagem ao diplomata Rio Branco, né, o José Maria da Silva Paranhos Júnior, que foi super importante na questão de resolver um conflito territorial que o Brasil teve com a Bolívia. Então, através do Tratado de Petrópolis, o Brasil, por meio do Barão de Rio Branco, comprou da Bolívia o território que hoje é o Acre e que por muitos anos foi motivo de guerra, de conflito entre o Brasil, a Bolívia e outros países ali da vizinhança. Para finalizar, na atividade 5, vocês tinham que falar sobre o Rio de Janeiro, né, sobre a reforma urbana, a reforma sanitarista que teve no Rio de Janeiro no período ali do século XX. Então essa imagem que eu coloquei na ilustração aqui do exercício já dava várias dicas do que vocês precisavam comentar e falar nessa resposta. Então vocês tinham que comentar que o prefeito, né, o Pereira Paz, prefeito do Rio de Janeiro, ele modernizou a capital do Brasil, o Rio, construindo ruas, alargando avenidas, colocando bondes, e isso obrigou o povo pobre que morava no centro do Rio de Janeiro a sair dali e procurar viver aonde? Nos morros, na periferia do Rio, aumentando então as desigualdades sociais que já existiam em nome desse embelezamento da capital brasileira da época. E aí que coube ao Oswaldo Cruz? Coube a esse médico sanitarista, né, cuida da saúde pública, que a gente viu que naquela época teve várias doenças se espalhando pelo Rio de Janeiro. Então o Oswaldo Cruz foi responsável por começar a vacinação obrigatória, por fazer esse trabalho de saneamento, de saúde no Rio, e que isso gerou muito descontentamento, gerou aquela revolta popular que a gente chama de revolta da vacina. Na atividade 6, vocês tinham que criar uma charge original, né? Ou seja, não era para copiar da internet, era para vocês criarem um desenho zoando um acontecimento político recente, ou da nossa cidade, do nosso município, ou do nosso estado, ou do nosso país, né? Ou seja, um desenho que promovesse o riso, uma reflexão sobre o assunto, né? Eu coloquei esse da internet de exemplo, tá? Mas vocês tinham que criar uma coisa inédita nova. Então eu coloquei aqui 2 exemplos de charges que eu recebi de vocês, alunos do nono ano A e nono ano B e nono ano C. Então olha lá, eu coloquei só 2, porque, né? Para não pagar direitos autorais, para não ter tempo também de ficar selecionando, colando aqui várias. Então, a maioria das pessoas estão usando essa questão da gripe, né? Da questão do Covid-19, do posicionamento político das pessoas, ou até mesmo das autoridades diante essa situação. Então, eu espero que vocês tenham curtido a correção. Coloquem em ordem o caderno de vocês, quem não fez todas as atividades ou teve dificuldade em alguma delas. Agradeço a vocês, alunos, que se empenharam em desenvolvê-las, aos pais, familiares e responsáveis que também colaboraram, né, no desenvolvimento dessas atividades. Então, até a nossa próxima videoaula ou próximo vídeo de correção. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.